Iniciando o conteúdo de cinética química, vamos primeiro ver o que tem em comum essas imagens aqui apresentadas. Corrosão de metais por ferrugem, formação de cavernas, queima do cigarro e explosão de dinamites. O que essas imagens abaixo têm em comum? A velocidade. Justamente para formar estalactites e estalagmites de uma caverna demora milhares de anos. A corrosão de um metal demora alguns meses ou anos. Um cigarro é consumido em cerca de 1 minuto. Uma dinamite explode instantaneamente. Então a cinética química é justamente o estudo dessa velocidade das reações químicas. Umas ocorrem rapidamente, instantaneamente, e outras bem lentamente. Então, a velocidade média, ou rapidez de uma reação química, será a relação entre o que foi consumido ou formado e o tempo transcorrido. Então, para a reação A mais B formar como produto C e D, tem matematicamente a seguinte expressão para a velocidade. Note, lembre que velocidade média em física não era o espaço, a variação do espaço pela variação do tempo, então aqui em química seria empregado nessa parte de a quantidade, a concentração do reagente sobre um determinado intervalo de tempo e a concentração do produto formado também por esse tempo. Então, a seguinte atenção. Na reação em que os reagentes A mais B forma C e D, as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Então, na equação da velocidade média, o sinal negativo no primeiro membro significa que o número de mols, a quantidade de matéria, está diminuindo, ou seja, o reagente está sendo consumido. Ora, a reação química, o reagente será consumido e o produto será formado. Então, se não quiser trabalhar esses números negativos, pode-se colocar um módulo matemático na equação, de modo que ficaria velocidade média, tá em módulo, tá vendo? O número, a concentração do reagente sobre o intervalo de tempo. E assim iguala a concentração do produto sobre o intervalo de tempo. Tudo isso em módulo, justamente para aquela questão de não trabalhar número negativo dos reagentes. E se a situação do problema fornecer dados de concentração de reagentes e produtos, em vez da quantidade química, número de mols, poderia ser utilizado então quantidade de matéria de A, B, C e D, cada um separadamente sobre um determinado intervalo de tempo. Então, se quiser saber a relação entre a velocidade média dos reagentes e produtos, tem-se a velocidade média do reagente A sobre o coeficiente estequiométrico de A igual à velocidade média de B sobre o coeficiente de B igual à velocidade média de C sobre o coeficiente de C e assim por diante. Velocidade média de D sobre o seu coeficiente estequiométrico. Isso já representa também a relação de velocidades. Então, graficamente pode-se observar como varia a concentração e a velocidade. Nesse primeiro gráfico, a concentração de reagente diminui com o tempo. A concentração de reagente está diminuindo no decorrer do tempo. No segundo gráfico, a concentração dos produtos aumenta com o decorrer do tempo.
Tá vendo? Enquanto o reagente diminui, o produto ele aumenta. Tudo isso decorrer de que fator? Do tempo. E representando a questão de velocidade e tempo de uma reação global, a velocidade ela vai diminuir de acordo com a passagem da reação química através do tempo. Então ele começa a uma velocidade maior, a equação, e depois vai diminuindo a velocidade de acordo com o tempo. Então, para ocorrer uma reação, tem-se primeiro que colocar na cabeça uns fatores, como as condições, que seria a afinidade entre reagentes, e o contato apropriado entre reagentes, representando aqui nessas figuras. Para ocorrer a reação, então a cor aqui representa justamente a afinidade. Note que verde, quando há um contato com outro verde, então é para representar que houve uma afinidade entre essas partes aqui da molécula. Então, ocorrendo afinidade, vai ocorrer a reação. Aqui o fator antes da reação, o complexo ativado e após a reação. O complexo ativado é nada mais é do que um intermediário entre reagentes e produtos após a reação. Então, não ocorre reação quando não ocorre aqui a afinidade, tá vendo? A afinidade. Pode ocorrer aqui um choque, porém, se não tiver afinidade, então após a reação não é formado outros produtos. Pode ver que permanece os mesmos reagentes pela falta de afinidades desses reagentes. Então a velocidade das reações depende da frequência dos choques, da energia dos choques, ou seja, as colisões eficazes, e vai ter que haver uma afinidade para ocorrer essa reação. Então, uma geometria adequada vai formar determinados produtos. Olha aqui a representação dos reagentes X e Y formando o produto Z e W. Já uma geometria inadequada não forma produtos Z e W. Olha aqui a questão da afinidade. A geometria aqui está no caso da posição dessas moléculas em relação ao choque, ou seja, quanto mais choque, quanto maior a frequência dos choques, então maior será a probabilidade de ter o quê? Uma colisão eficaz, porque vai haver uma probabilidade do aumento da geometria adequada. Quanto menos choques, então menor essa possibilidade. Então, a geometria está, como eu falei, associada à orientação apropriada das moléculas. O complexo ativado, como eu tinha falado lá, é o estado intermediário ou de transição entre reagentes e produtos. Olha aqui, representado por AB. Esse intermediário é uma ligação instável, que a ligação efetivamente ele se dá entre a afinidade entre as moléculas. Olha aqui os reagentes. Olha quando ele ocorre o choque, a formação do complexo ativado, e olha os produtos originados. Olha essa questão aqui para ilustrar das cores. B era o que? Vermelho e um amarelo. Esse vermelho aqui pegou quem de A? Um amarelo. Tá vendo que em A
em A tinha 3 amarelos e em B só tinha apenas um. Deu o complexo ativado que está todo mundo junto e formou produtos, sendo que esses produtos diferentes do reagente. O C então tá 2 amarelos e o D com 2 amarelos. Graficamente, como podemos representar? Aqui, essa parte aqui representa o quê? Os reagentes. Ocorreu uma colisão, então formou o que? O complexo ativado. Então, ocorreu o que? Uma elevação de energia, que é justamente chamada de energia de ativação. E após essa energia de ativação, vai formar os produtos, que estão aqui embaixo. Então, nessa ordem, sempre reagentes, formação do complexo ativado, produtos. E essa representação da reação tipo A mais B, formando C e D. Energia, como eu falei, de A a B, é a energia do complexo ativado. Essa cabeça aqui do gráfico. Aqui representando a energia dos reagentes e a energia dos produtos. Desses dois aqui, quem está maior, a energia dos reagentes ou do produto formado? Note que pela posição do gráfico, a energia dos reagentes. Então, a energia de ativação pode ser definida como a energia mínima necessária que os reagentes devem ter para ter a formação do complexo ativado. É essa energia aqui necessária para essa subida, que o complexo ativado está onde? Nesse topo. Então, podemos entender a energia de ativação como uma barreira que o reagente deve ultrapassar para chegar no complexo ativado. Então, como varia a energia de ativação com a velocidade? Numa reação endotérmica, na qual vai ocorrer a absorção de energia, a energia dos reagentes ela é menor que a energia do produto. Então, para ocorrer aqui o complexo ativado, a energia de ativação aqui nesse caso aqui será maior. Então, menor será a velocidade. Por quê? Porque para atingir uma grande altura, como está nesse gráfico aqui, requer uma maior energia. Então, isso aí vai requerer um tempo maior. Se eu tenho um tempo maior, então eu tenho a menor velocidade. Enquanto numa reação exotérmica, na qual a energia dos reagentes é maior que o do produto, então, olha, para atingir o complexo ativado, a energia de ativação aqui será maior ou menor que no primeiro exemplo? Menor. Se a energia de ativação aqui é menor, então a velocidade vai ser maior do que esse caso. Então, representando a energia de ativação é a energia de C da formação, né, do complexo ativado menos a energia dos reagentes. Complexo ativado menos reagente. Olha essa seta toda. Como esse aqui é maior. E aqui, onde é que está? Tá vendo que esse aqui já é menor? Complexo ativado menos dos reagentes. Então, a energia de ativação será sempre positiva.